Fala, turma! E aí, tudo tranquilo com vocês? Professor Ivan aqui em mais uma aula, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer o assunto de determinantes. Determinantes de uma matriz. Eu já falei o que são as matrizes. São aqueles dados organizados na forma de tabela, onde eu vou ter linhas e colunas. E a gente pode utilizar as matrizes em uma infinidade de segmentos, não apenas matemáticos, tá? Então, o que seriam os determinantes? Os determinantes são um número associado a uma matriz quadrada. Então, para eu calcular meu determinante, eu preciso de uma matriz que seja uma matriz quadrada. E o que é essa matriz quadrada, professor? São aquelas matrizes onde eu vou ter o quê? O mesmo número de linhas e mesmo número de colunas, tá? Então, é aquela matriz onde eu vou ter, por exemplo, uma matriz de ordem 2, uma matriz de ordem 3. Quando eu falo uma matriz de ordem 2, eu sei que é uma matriz de 2 por 2, duas linhas e duas colunas. Quando eu digo uma matriz de ordem 3, eu digo que é aquela matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas, tá? Toda matriz quadrada ela vai possuir um determinante. Esse determinante pode ser um número ou uma função que vai estar associado à matriz. Isso vai depender de quê? Dos elementos presentes na minha matriz, tá? Nele, não aplicamos as 4 operações, mas tem propriedades. Então, existem as propriedades dos determinantes para a gente achar o quê? O valor numérico desse determinante. O determinante de uma matriz é dado pelo valor numérico resultante da operação, resultante da subtração entre o somatório dos produtos dos termos da minha diagonal principal e do somatório dos produtos do termo da minha diagonal secundária, tá? Vamos lá. A gente vai relembrar o que é a diagonal principal, a diagonal secundária, tá? E vamos fazer alguns exemplos dessa operaçãozinha para calcular esse meu número resultante determinante, tá? Nas matrizes quadradas de ordem 3 por 3, esses cálculos podem ser efetuados repetindo-se a primeira e a segunda coluna. Isso aí a gente vai ver que é o teorema de Sarros, tá? E a gente vai aprender um pouquinho dessa regrinha de Sarros. Determinante de matriz de primeira ordem. O que é essa matriz de ordem 1 ou de primeira ordem? É aquela matriz que tem apenas uma linha e uma coluna. Aqui, ó. Eu tenho a matriz A desse tipo aqui. Ela tem apenas uma linha e uma coluna. Logo, o determinante de A vai ser igual a 2. Tá? Ah, professor, como é que o senhor representou aqui? Ó, toda vez que eu quiser representar o valor do determinante, eu coloco assim. Ó. Se eu tiver, por exemplo, aqui ó, uma matriz B, 3, o determinante de B vai ser igual a 3. Tá? E assim por diante. Ou eu posso representar assim, tá? Ou simplesmente assim, ó, determinante de B igual a 3, determinante de A igual a 2. Beleza? Então, os determinantes de matriz de primeira ordem ou de ordem 1 é o próprio elemento que está que está presente na minha matriz, tá? Nesse caso aqui o 2, nesse caso aqui o 3. O determinante de matriz de ordem 2 ele já tem um certo detalhe para se efetuar o cálculo, tá? Lembrando que os determinantes têm que ser feitos em matrizes quadradas, tá? Que são aquelas matrizes que têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, tá? Nesse caso aqui, eu vou ter o quê? 2 linhas e 2 colunas, uma matriz de ordem 2. E vai ser calculado pela multiplicação dos elementos da diagonal principal, subtraindo o da diagonal secundária, tá? Então, professor, quem vai ser aqui minha diagonal principal? Aqui, ó. Diagonal principal. Deixa eu mudar a cor para facilitar para vocês, tá? E aqui, ó.
diagonal secundária. Beleza? Aí agora, professor, como é que a gente calcula esse determinante da matriz de ordem 2? Então, a gente multiplica os elementos da diagonal principal e subtrai dos elementos da diagonal secundária. Aqui, ó. Quem é o elemento da diagonal principal? A, D. Então, eu tenho A vezes D. E subtraio de quem? Da multiplicação da minha diagonal secundária. B, C. Menos subtração. Aqui, ó. Subtração de B vezes C, tá? Vamos fazer um exemplozinho para a gente aprender a melhor forma, tá? Então, eu tenho aqui, ó, uma matriz A, 2, 3, menos 1 e 5. Quem é minha diagonal principal? Aqui, ó. Quem é, botar assim, ó, diagonal principal, tá? E quem é minha diagonal secundária? Aqui, ó. Diagonal secundária. E como é que eu calculo o determinante de A? Então, eu faço aqui, ó, a multiplicação dos elementos da diagonal principal. Então, vou ter 2 vezes 5, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 vezes menos 1, tá? Então, meu determinante aqui, determinante de A, vai ser igual a 2 vezes 5, 10. Repito o sinal aqui, ó, menos 3 vezes menos 1, menos 3. Tá? Eu vou fazer uma multiplicação de números com sinais diferentes, tá? Então, o que é que eu faço agora? Determinante de A vai ser igual 10, vou repetir o 10, mais, ou melhor, menos com menos, aqui dá mais. Sinais iguais, positivo, né? Então, ó, mais 3. O determinante de A vai ser igual a 13. Beleza? Vamos fazer um outro exemplo aqui, professor. A matriz B. Então, eu vou ter aqui, ó, 3, 5... 8 e menos 1. E eu vou calcular quem? O determinante de B. Só que eu sei aqui, ó, minha diagonal principal e minha diagonal secundária, tá? Então, eu multiplico os elementos da minha diagonal principal, 3 vezes menos 1, e subtraio de quem? Da minha diagonal secundária, 8 vezes 5. Então, esse meu determinante de B vai ser igual a 3 vezes menos 1, a gente já viu no exemplo anterior, dá menos 3. Menos 8 vezes 5, 40. Se eu tenho uma subtração aí com os números com o mesmo sinal, logo eu faço a soma e repito o sinal. Então, o determinante de B vai ser igual a menos 43. Beleza? Então é simples, só precisa prestar um pouquinho de atenção. Os determinantes de matriz de terceira ordem ou de ordem 3. Nesse caso aqui, para a gente calcular esse determinante de matriz de terceira ordem, que são aquelas matrizes onde eu tenho 3 linhas e 3 colunas, a gente precisa fazer a partir da regrinha de Sarrus. Sarrus foi um matemático que criou essa forma de cálculo do determinante para matrizes de terceira ordem, tá? Então, seja essa matriz A quadrada 3 por 3, o que é que a regrinha de Sarrus fala? Eu repito as duas primeiras colunas. Aqui, ó, A11, A12, A21, A22, A31, A32. E agora sim eu pego aqui, ó, quem é a minha diagonal principal? Aqui. Quais são as paralelas da diagonal principal? Aqui, ó. Aqui
Deixa eu descer esse A21 para cá. E esse A22 para cá, para ficar tudo na mesma reta, tá? E aqui, ó. E minha diagonal secundária, professor? Aqui. E a paralela? Aqui e aqui. E agora, como é que a gente faz o cálculo do determinante? Do mesmo jeito das demais, tá? A regrinha de Sarros, ele só fez demonstrar que você vai copiar as duas primeiras colunas e colocar no final da matriz. Fazer a regrinha das diagonais principais e diagonais secundárias e resolver do mesmo jeito. Então, exemplo, vamos lá. Eu tenho uma matriz A. 3, 2, 5, 8, 7, 1, 2, 4 e 6. Eu quero saber quem é aqui? O determinante dessa matriz A. Como é que eu calculo, professor? Repito as duas primeiras colunas. Aqui, ó. 3, 2, 5, 8, 7 e 1. E agora a gente faz o quê? As diagonais principais. Deixa eu mudar de cor para facilitar aqui. Ó, aqui. Aqui. E aqui. E minha diagonal secundária, professor? Aqui. Ó. E aqui. Aí, como é que a gente resolve o cálculo desse determinante? Determinante de A vai ser igual. Multiplico todos os elementos da diagonal secundária, tá? E somo com seus paralelos. Exemplo, na minha primeira setinha lá da diagonal principal. 3 vezes 7 vezes 6. Somo mais... Agora o outro. 8 vezes 4 vezes 5. Somo com a outra setinha. Mais 2 vezes 2 vezes 1. E agora, professor, subtraio das demais. Então, eu tenho lá, ó, 5 vezes 7 vezes 2, menos 1 vezes 4 vezes 3, menos 6 vezes 2 vezes 8. Então, eu tenho aqui, ó, o determinante de A vai ser igual a 3 vezes 7, 21. 21 vezes 6, vamos fazer aqui rapidinho. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Então, 126. Mais 8 vezes 4, 32. 32 vezes 5, professor, aqui, ó. 2 vezes 5, 10, vai 1. 3 vezes 5, 15, 1, 16. 160. Mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Menos 5 vezes 7, 35. 35 vezes 2, 70. Menos 1 vezes 4, 4. 4 vezes 3, 12. Menos 6 vezes 2, 12. 12 vezes 8, aqui, ó, professor. 2 vezes 8, 16, vai 1. 1 vezes 8, 8 com 1, 9. Vamos agora para calcular nosso determinante de A. 126 mais 160 dá 286. 1 mais 4, 290. Menos 70 com 12. 82. 82 com 96 dá quanto? 178. Então, o determinante de A vai ser igual a 290 menos 178. Vai dar igual a 112. Beleza? Então, basicamente é isso. É muito parecido com o determinante de segunda ordem, só que com a regrinha de Sarros a gente vai duplicar a primeira e segunda coluna, tá? Fazer outro exemplo aqui.
minha matriz B. 1, 2, 3, 2, 1, 0 e 5. Então, eu tenho essa matriz B. E eu quero calcular quem? O determinante de B. Então, o que é que eu faço pela regrinha de Sarros? Eu repito as duas primeiras colunas. Faço a minha diagonal principal. Deixa eu mudar a cor. Pronto. Tenho a minha diagonal principal. E agora, vou botar aqui, ó, DP, tá? Diagonal principal. E agora a minha diagonal secundária. Aqui, ó. Aqui. Aqui e aqui. Minha diagonal secundária. Agora a gente vai ao cálculo. Então eu vou ter minha determinante dB. Vai ser igual a multiplicação de todos os elementos da minha diagonal principal, mais a soma dos seus paralelos. Então, 1 vezes 1 vezes 5, mais 2 vezes 5 vezes 3, mais 4 vezes 2 vezes 0. Menos, agora eu subtraio todas as diagonais principais. Faço a multiplicação de cada diagonal principal e faço a subtração entre elas, tá? Então, a primeira aqui, ó, 3 vezes 1 vezes 4, menos 0 vezes 5 vezes 1, menos 5 vezes 2 vezes 2. Então, meu determinante de B vai ser igual a 1 vezes 1, 1. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Vezes 3, 30. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 0, 0. Tá? Agora aqui, ó, menos 3 vezes 1, 3 vezes 4, 12. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 1, 0. E 5 vezes 2, 10. 2 vezes 10, 20. Agora vamos lá, determinante de B. 5 mais 30, 35. 12, menos 12, menos 20, menos 32. E o determinante de B vai ser igual a 3. Então, a gente acabou de calcular o determinante de B. E agora vamos fazer dois exemplozinhos. Dada a matriz A, então eu tenho a matriz A e a matriz B, qual o valor do determinante da matriz A vezes B? Porque é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A multiplicação de matrizes. Então, como é que a gente vai proceder aqui? Ó? Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vezes menos 1, 3, 2 e 1. Eu preciso fazer a multiplicação dessas duas matrizes. Para eu fazer a multiplicação, eu preciso saber se o número de colunas de A, nesse caso aqui, da multiplicação A vezes B, então se o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda. Então eu tenho duas matrizes 2 por 2. Eu tenho duas matrizes de ordem 2, então eu posso fazer essa multiplicação. Então, como é que eu faço procedo a multiplicação aqui, ó? Primeira linha de A com a primeira coluna de B. Então, como é que a gente faz esse cálculo aqui, ó? Vai me gerar quem? Uma matriz C, tá? Então, eu vou ter 1 vezes menos 1 mais 3 vezes 3. Agora, eu vou ter quem? Primeira linha de A com a segunda coluna de B. Então, aqui, ó, 1 vezes 2 mais 3 vezes 1. Agora, vamos para a segunda linha de A. Segunda linha de A com a primeira coluna de B. Então, venho aqui, ó, 2 vezes menos 1 mais 4 vezes 3. E por último, agora, segunda coluna de A com a segunda coluna de B. Com a segunda coluna de B.
Então, eu vou ter 2 vezes 2 mais 4 vezes 1. E agora a gente vai calcular essa matriz. Vamos lá. 1 vezes menos 1, menos 1. Mais 3 vezes 3, 9. O vizinho de lado. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Embaixo, 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 4 vezes 3, 12. E o vizinho, 2 vezes 2, 4. Mais 4 vezes 1, 4. Então, essa minha matriz C vai ser do tipo aqui, ó. Menos 1 mais 9, 8 positivo. 2 mais 3, 5. Menos 2 mais 12, 10. E 4 mais 4, 8. Eu acabei de descobrir minha matriz C, que é resultante dessa multiplicação, tá? E agora o que é que a gente faz, professor? Vamos calcular o determinante. Então, eu vou aqui, ó. Eu sei que minha matriz C vai ser 8, 5, 10 e 8. É isso? Isso. E eu quero calcular o determinante de C. Então, como é que a gente faz? Diagonal principal, a multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, meu determinante de C vai ser igual a 8 vezes 8 menos 10 vezes 5. Então, o determinante de C vai ser igual a 8 vezes 8, 64. Menos 10 vezes 5, 50. Então, meu determinante de C vai ser igual a 64 menos 50, 14. Então, minha resposta aqui, letra E. Beleza? Então, lá vai aí nosso primeiro exemplo. Então, eu tenho o exemplo 2. Calcule o valor de x, eu quero saber o valor de x, a fim de que o determinante de A seja nulo. Então, o que é que ele quer aqui? Que o determinante de A seja igual a 0. Tá? Então, se eu tenho uma matriz aqui do tipo 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas, então a gente vai fazer como? Aqui, ó, regrinha de sarro. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 4, 6, 2, 9, x, 1, 4, x menos 7. Eu vou fazer o quê? Repetir a primeira e segunda coluna. Então, eu tenho 1, 4 e 6, 2, 9 e x. E o que é que eu faço aqui? Vou encontrar todas as minhas diagonais principais. Aqui, ó. E agora, minha diagonal secundária. Eita. Aqui. E aqui. Então, eu acabei de encontrar a minha diagonal, as minhas diagonais secundárias. Então, como é que eu vou calcular aqui? Ó? O determinante de A vai ser igual a multiplicação de todas as minhas diagonais principais mais os seus paralelos, tá? Então, eu vou somar com os seus paralelos. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 vezes 9 vezes x menos 7. Mais 2 vezes 4 vezes 6, mais 1 vezes 4 vezes x. Agora menos, né? Que eu vou agora para a diagonal secundária. Então, eu vou ter aqui, ó, 6 vezes 9 vezes 1, menos x vezes 4 vezes 1, menos, vou colocar entre colchetes aqui, tá? X menos 7 vezes 4 vezes 2. Beleza? Então, qual o valor do determinante de A? 0. Então, eu já posso substituir aqui, ó. 0. 1 vezes 9, 9.
vezes, vou repetir aqui que depois vou explicar direitinho, tá? Mais 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 48. 1 vezes 4, 4. 4 vezes x, 4x. 6 vezes 9, 54. 54 vezes 1, 54. X vezes 4, 4x vezes 1, 4x. E agora, ó, vou repetir o x menos 7. 4 vezes 2, 8. Agora vamos fazer a distributiva, ó, multiplicar esse 9 pelo x e pelo 7 e o 8 também pelo x e pelo 7. Então 0 vai ser igual a 9 vezes x, 9x. 9 vezes 7, 63. Só que aqui é negativo, menos 63, tá? Mais 48, mais 4x, menos 54, menos 4x, menos... Agora de novo. Vou abrir o colchetes. 8 vezes x, 8x. 8 vezes 7, 56. Só que é negativo, menos 56. Para eu tirar esses colchetes aqui, ó, tá vendo que é uma subtração. Então, o que é que eu faço? Eu modifico todos os sinais de dentro do meu colchete. Então, eu vou ter aqui, ó, 0 igual 9x menos 63 mais 48 mais 4x menos 54 menos 4x menos, se o 8x está positivo, negativo. Menos 56 está negativo, ele fica mais 56. Aí agora, professor, ó, percebam, aqui, ó, mais 4x menos 4x. Tchau. Menos 8x mais 9x. Me resta quanto? 1x, não é isso? Então, o 0 vai ser igual a x mais... Vou juntar agora todos os números positivos. 48 mais 56. Agora os negativos. Menos 63 menos 54. 0 vai ser igual a x. 48, mais 48 mais 56 vai dar 104. Menos 63 menos 54 vai dar menos 117. Então, eu vou ter aqui, ó, 0 vai ser igual a x. Mais 104 menos 117 vai dar menos 13. Esse 13 está negativo, eu jogo para o outro lado o quê? Positivo. Então, x vai ser igual a 13. Esse é o valor de x, beleza? Então, era isso que a pergunta nos solicitava, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer contribuição, pode entrar em contato comigo, que eu tento responder o mais rápido possível, beleza? Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima aula, pessoal. Valeu!